talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários, nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas. Bom, obrigada a todos. Super contente de estar aqui com vocês, com esses caras incríveis. Só para dizer que tinha mais uma mulher nesta mesa, era a Miele Franco, ativista, só que ela não pôde vir, porque ela está no governo de transição. E eu vou apresentar cada um deles, embora eles já sejam conhecidos de vocês, eu anotei aqui para não perder nada. Eu já não achei. Achei. O Rodrigo Nunes, que é este, ele é professor de filosofia da PUC do Rio e ele escreveu um livro espetacular que chama Do Transe à Vertigem, Ensaios sobre Bolsonarismo e o Mundo em Transição. Falei certo? Da editora Bull. Meu lado direito, outro livro sensacional. Esse é o Michel German, professor de Sociologia da UFRJ, que escreveu o livro O Não Judeu, Judeu. Qual é a linha fina? Fala de novo. A tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Da editora Fósforo. Aqui, mais à esquerda, o professor Renato Janine Ribeiro, conhecido por todo mundo. Que também está lançando um livro incrível. Deixa eu só ver que ele tem muitos cargos, gente. Um livro incrível que chama Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia. A editora qual é, Renato? Estação Liberdade, editora Estação Liberdade. O Renato é professor de Ética e Filosofia na USP, ex-ministro da Educação, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. E, por último, mas não por último, o Guilherme Senfarani, que é criador de jogos políticos e culturais e está lançando um livro pela autonomia, um jogo pela autonomia literária que chama Polarizando. Qual que é? Tem a disputa narrativa na política brasileira. É sensacional, é um jogo de tabuleiro que tem outras coisas. Sensacional. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu queria começar, eu vou fazer, sei lá, bem poucas perguntas para deixar vocês fazerem, que é o que interessa, né? E eu queria começar só com uma pergunta comum para todo mundo. Meu nome é Patrícia Campos Bala, sou jornalista. Uma pergunta para todo mundo que é o seguinte: a gente acabou de sair de uma eleição caótica e tensa, em que metade do país mais ou menos odeia a outra metade do país. Como é que a gente vai reconstruir a democracia? É possível ter algum tipo de conciliação? Ou, se não for possível, o que vocês veem daqui pra frente? Quem quer começar? É uma pergunta fácil.
Renato, você foi por unanimidade. Irresponsabilidade. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu acho que essa é a grande questão para a gente, e ela exige que a gente pergunte também por que a gente chegou nesse ponto horrível e tem quase metade da população tomada pelo ódio, tomada pelo horror a tudo que foi construído de positivo, digamos, desde o século XVIII. Direitos humanos, respeito à diferença, aceitação da igualdade das pessoas, ciência, tudo isso foi contestado, não digo seriamente, porque não é sério, mas gravemente pela extrema-direita. E não só no Brasil, mas Estados Unidos, Hungria, Itália, muitos países. Índia, né, um país grande também como o Brasil, então, ou maior até, bem maior do que nós. E por quê? Primeiro, creio que a crise econômica de 2008 e 2009, que foi uma explosão de uma bolha especulativa, o capitalismo chegando ao ponto de realmente não ter referenciais mais físicos, quer dizer, não era mais comprar casa, era você especular sobre uma hipoteca, sobre a hipoteca em cima da casa. E tudo isso quebrou. E com essa quebra houve uma difusão de falta de futuro pelo mundo. Pessoas sem futuro. Vamos pegar, por exemplo, um caso. Por que as pessoas fazem, às vezes, atentados terroristas? Geralmente quem não tem nenhuma perspectiva, não tem futuro, então tanto faz quanto fez. Tanto faz a pessoa explodir o outro, explodir a si próprio. Então, eu acho interessante essas intervenções de destino no meio do que a gente está falando. Podia ser pior, podia ser uma bomba, gente. Mas, enfim, quer dizer, nós tivemos uma perda de futuro, uma perda de perspectiva, que é uma coisa muito grave. E aí o que acontece? Nessa situação é muito fácil você criar um inimigo que você culpa por tudo, responsabiliza e culpa. Esse inimigo pode ser um negro, pode ser um árabe, pode ser um judeu, pode ser um nordestino, pode ser um gay, pode ser uma mulher, enfim, você pode variar muito, mas de alguma forma você procura alguém que seja muito fácil. Você dizer a culpa é do capitalismo, por exemplo, a culpa é do patrão, da luta de classe, é muito abstrato, exige inteligência. Agora, você dizer, você croata, culpa o sérvio, que fala a mesma língua que você, só que escreve com caracteres russos e não latinos, culpar o sérvio e inventar que os dois não têm nada a ver um com o outro, etc. E inventar até que não é uma língua só, sérvio e croata, mas o sérvio e o croata, e começar a multiplicar as diferenças, faz parte disso. Então nós vivemos de quase 15 anos para cá, um clima crescente de ódio e de falta de perspectiva. Isso aparece em tudo. Por exemplo, 15 anos atrás nós tínhamos grandes líderes em países do mundo. Tínhamos Lula, tínhamos Obama nos Estados Unidos, Angela Merkel pela direita na Alemanha. Hoje quem a gente tem de líder? Não é na França. Itália menos ainda. Portugal, Espanha, Alemanha, está tudo fraco. Brasil, nós chegamos ao fundo do poço. Estado, agora vamos ter uma perspectiva, mas vejam, a partir de 1º de janeiro, o único líder político no mundo todo que você vai ter de destaque vai se chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é muito grave, porque também nós estamos com uma expectativa gigantesca para esse novo governo, esperando que ele vai resolver tudo. Existe uma gigantesca terceirização da nossa responsabilidade em cima do Lula. Do Lula, como durante esses 4 anos, nós deixamos esse governo fazer tudo que foi barbaridade, nós, eu não estou falando nós que estamos aqui, mas o Brasil deixou sem ter as revoltas que, por exemplo, os argentinos tiveram nas tentativas de golpe depois do fim da ditadura. Nós deixamos isso acontecer. E isso tudo com a esperança, dizendo o tempo todo, eu mesmo disse muitas vezes, União Europeia, o capital internacional, os Estados Unidos não vão aprovar um golpe no Brasil. Não seríamos nós que iríamos evitar o golpe, seria outra terceirização. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente tem que separar o bolsonarista raiz daqueles que aderiram ao bolsonarismo por outras razões. Uma parte não tem muito diálogo. Aliás, a característica é justamente a recusa do diálogo, porque eles não aceitam nem as verdades factuais, o papel da imprensa. Patrícia pagou um preço caro por isso, foi insultada, ofendida, espero que ela ganhe muito dinheiro de indenização para compensar isso. Então, jornalistas por um lado, por outro lado, cientistas. Cientistas também ficaram alvo disso. Por quê? Porque as afirmações da ciência relativamente, por exemplo, à Covid foram contestadas pela extrema-direita em muitos lugares do mundo, sendo possivelmente o mais grave o Brasil.
Porque o próprio Trump, apesar das barbaridades, comprou vacina. O presidente do Brasil não fez isso. O presidente eleito irregularmente, depois de uma fraude em 2018, a qual impediu a candidatura da pessoa que tinha maior número de intenções de voto, esse presidente cumpriu o papel que lhe foi atribuído e detonou tudo que pôde. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos, me parece, que distinguir aqueles com quem o diálogo não é possível e ver aqueles com quem o diálogo é possível. Segundo ponto, em relação àqueles que não são bolsonaristas raiz, aqueles que, enfim, votaram por ódio ao PT, votaram porque sentem medo, assim, o Alexei, meu amigo que está aqui, estava contando, se permite repetir a história, de um rapaz negro, homossexual, casado com outro homem, com filhos adotados, e que votou no Bolsonaro porque tem medo que o Lula tire a casa dele, que ele construiu com muito suor, com muita dificuldade. Veja que absurdo, né? Quer dizer, uma pessoa que não tinha nada para estar do lado do Bolsonaro, que é uma pessoa pobre, trabalhadora, de minoria discriminada, e minorias discriminadas, mais do que uma, e aí a pessoa acredita nesse discurso todo. Aí nós temos que ver como nós recuperamos para o tecido social essa ferida na alma brasileira, que foi tão grande, que é tão grande ainda. Eu penso, vou falar uma coisa muito modesta como saída, mas me parece que o negacionismo em relação aos fatos, em especial a tocante à ciência, a gente pode enfrentar mostrando os resultados práticos da ciência. Não é porque uma pessoa é terraplanista que ela vai abrir mão de usar um GPS. Ela pode ser terraplanista usando um GPS. Talvez a gente possa mostrar que o GPS supõe uma terra não plana. Se a gente mudar para um planeta plano, ele vai parar de funcionar. Talvez a gente possa fazer isso, mostrar que as pessoas que não abrem mão do seu celular, que o celular presume toda a ciência está embutida. Mostrar que a expectativa de vida praticamente dobrou em um século graças à ciência. Peguemos, por exemplo, a gripe dita espanhola, 100 anos atrás, matou talvez 5% da população mundial. Projetado para a população de hoje, daria 400 milhões. Os que morreram de Covid são entre 7 e 20 milhões. Na hipótese mais baixa, 7 milhões em relação a 400 milhões, vocês vejam que diferença. Na hipótese mais alta mesmo, 20 milhões versus 400, também é muito menos gente que morreu. Isso se deve a quê? Vacina, por exemplo. Então, do que adianta, as pessoas ficam dizendo que a vacina pode ter efeitos colaterais, ficam espalhando histórias de pessoas que tiveram infarto, sei lá o que, depois de uma vacina, que são geralmente histórias falsas, mas é preciso combater muito pelo lado das consequências tecnológicas da ciência. Digamos, a ciência é a pesquisa, a tecnologia é a aplicação. E a nossa sociedade não abre mão da aplicação tecnológica. Ela quer carros bons, ela quer celulares, acesso à internet, tudo isso não existiria sem a ciência. Acho que esse é um dos lados pelos quais a gente pode tentar desbolsonarizar o país, destrampizar os Estados Unidos, desmelonizar talvez a Itália. Quer dizer, são casos diferentes. No caso do Brasil, talvez a imbecilidade grace mais do que em outros países, que tem mais formação cultural, educacional. Então, mas aqui no Brasil a situação chegou a um ponto muito grave e eu estou propondo apenas uma iniciativa modesta. Eu acho que mais do que isso, mais do que a questão da ciência, a gente tem que trabalhar no plano do afeto. Mas com certeza os colegas de mesa terão muito a dizer sobre isso, então paro por aqui. Muito obrigado. Só falar, então achei que a gente começa tirando o Waze e o Google Maps, é isso? Então a gente dá a escolha para eles. Entendi. Com ou sem o Waze e o Google Maps? Não, eu vou começar a responder desse ponto no qual o Renato parou de pensar algumas coisas mais práticas e concretas. Em primeiro lugar, eu acho que essa distinção que o Renato propôs é absolutamente essencial para a gente fazer. Bolsonarista não é o mesmo que eleitor de Bolsonaro. Embora uma das coisas que a gente tenha visto nessa eleição de 2022 é que talvez, existia, particularmente a partir da pandemia, a gente imaginava, bom, isso vai ter um custo, essa reação absolutamente desastrosa do governo à pandemia do Covid-19
isso vai ter um custo político alto no sentido de afastar justamente aqueles eleitores circunstanciais que não eram necessariamente bolsonaristas, que votaram no Bolsonaro por diversos motivos, que não eram necessariamente a adesão ao bolsonarismo em 2018. Efetivamente, ele perdeu uma quantidade suficiente desses eleitores que ele teve em 2018 para perder essas eleições. Por outro lado, o sinal que é muito preocupante é que talvez essa base bolsonarista, né, bolsonarista raiz, como disse o Renato, tenha crescido desde então. E talvez ela seja hoje, se a gente pensar naqueles 30% de popularidade que o Bolsonaro nunca perdeu, mesmo no auge da pandemia, na época, né, as pessoas tentavam estimar 15% disso é absolutamente fiel, não vai largá-lo de maneira nenhuma. Bom, talvez 30% seja fiel, né? E é importante a gente tentar, enfim, nos próximos tempos a gente vai ter a oportunidade de testar isso empiricamente a partir de pesquisas, mas é absolutamente essencial, como ponto de partida, a gente conseguir fazer essa distinção com quem dá para conversar agora e com quem não vai dar para conversar tão cedo, talvez, porque nesses não adianta insistir agora. E ao mesmo tempo, em torno desses é preciso constituir uma espécie de cordão sanitário para impedir que as pessoas que estão na beira passem para o lado de lá, né? Então, os esforços têm que ser focados em conversar com aqueles que dá para conversar e impedir que aqueles com quem dá para conversar se tornem parte do grupo com quem não dá para conversar. Uma das coisas que é absolutamente central para a gente entender a adesão ao bolsonarismo, me parece que não é a única coisa, e frequentemente as pessoas falam como se fosse a única coisa, é fake news, é porque as pessoas só se informam através do WhatsApp, por isso que elas aderem. Eu acho que é importante a gente entender que não é só isso, e eu vou falar um pouco mais dessas outras coisas daqui a pouco, mas uma coisa que é evidentemente muito importante para construir e sustentar essa adesão ao bolsonarismo é a infraestrutura comunicação e o ecossistema comunicacional que a extrema-direita constituiu no país. É um ecossistema que já vinha se formando desde antes do Bolsonaro despontar como líder desse segmento no mercado editorial. Eu me lembro de um debate que eu tive há uns tempos atrás no IFIX, lá no Rio, em que um professor de história dizia como que a gente não se deu conta. Durante anos, a gente entrava numa livraria e a gente via que a quantidade de prateleiras ocupadas por livros do Olavo de Carvalho, por livros do Rodrigo Constantino, crescia. Ela crescia, estava claramente tendo um boom editorial de extrema-direita, ou enfim, né, ultraliberal e conservador, e a gente achava que isso não ia gerar frutos em algum momento, né? A gente achava que aquilo, quer dizer, no fim das contas, quem não acreditava no poder das ideias éramos nós, que a gente estava vendo aquelas ideias circularem cada vez mais e a gente estava achando que aquilo não ia dar em nada. Mas não é só isso, evidentemente, também. E o mais importante, inclusive, para esse ecossistema, para além do mercado editorial, é as plataformas digitais e aí, digamos, a enervação que o bolsonarismo, né, que a partir do gabinete do ódio, a partir, né, ali do lado, do entorno do gabinete presidencial, a enervação que o bolsonarismo conseguiu dar a esse ecossistema que era relativamente difuso antes, para transformar isso numa infraestrutura comunicacional que opera em prol, opera 24 horas por dia em prol da construção, da manutenção do bolsonarismo e da fidelização dessa base, da fidelização e do engajamento constante dessa base bolsonarista.
é uma infraestrutura comunicacional que é também uma infraestrutura afetiva, como apontou o Renato, né? Que ela constrói e reproduz constantemente para aquelas pessoas que participam dessa infraestrutura comunicacional os mesmos objetos de amor, os mesmos objetos de ódio, os mesmos objetos de repulsa, um sentimento constante, né, de nós estamos ameaçados, essa é uma luta pelo destino da humanidade, essa é uma luta pelo destino dos valores judaicos cristãos, seja lá o que isso for. E, enfim, diante disso, uma das primeiras coisas um dos primeiros problemas que a gente precisa se colocar é como desbaratar essa infraestrutura. E, enfim, no fim das contas, a gente tem que dar o braço a torcer que a pessoa no Brasil que deu passos mais largos nessa direção, passos que às vezes nem eram os mais, enfim, do ponto jurídico talvez nem fossem os mais recomendáveis, mas foi o Alexandre de Moraes. Né? E isso, enfim, a gente vai precisar de muito mais gente. Não, o jornalismo atuando na investigação de como se organiza e como se sustenta essa infraestrutura, mas também, né, as autoridades tomando as medidas cabíveis, essa infraestrutura precisa ser desbaratada. Ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar a construir e sustentar um ecossistema alternativo. A gente precisa apoiar as nossas editoras, apoiar os nossos youtubers, apoiar os nossos podcasters, etc. Divulgar o material deles, ajudar esse material a chegar mais longe, a chegar justamente nessas pessoas que eu estava descrevendo agora há pouco, como aquelas pessoas com quem ainda dá para conversar e que a gente quer impedir que se tornem pessoas com quem não dá mais para conversar. Mas também, muito em breve, e por muito em breve eu quero dizer desde já, a gente precisa começar a pautar a questão da governança das plataformas digitais que roteiam a maior parte da informação que é consumida por todos nós hoje em dia. A gente precisa, isso tem que se tornar melhor dito, isso já é uma questão pública, e se vocês querem, né, um exemplo muito claro disso, pensem na maneira como no dia seguinte à derrota do Trump nos Estados Unidos, ele foi banido do Twitter. Quer dizer, a gente tem plataformas globais de comunicação que têm poder suficiente para silenciar um presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, quando o Twitter faz isso, você se pergunta, bom, por que vocês não fizeram isso 6 anos atrás? Então, que teriam evitado a gente viver sob 4 anos de uma presidência do Trump, né, e criar um fenômeno, né, que está para os Estados Unidos como o bolsonarismo estará para o Brasil ainda por um bom tempo. Então isso é a próxima fronteira que precisa começar a ser pautada, né? É absolutamente essencial que existam formas de controle social sobre as plataformas digitais de comunicação. Isso evidentemente é uma coisa que não vai ser construída imediatamente, não pode ser construída unicamente a partir do Brasil, tampouco, porque essas plataformas são globais, mas é uma coisa que precisa começar a ser pautada desde já. Deixa eu só ser um pouco fiscal do microfone. Por favor. Porque eu queria pedir para... Tá mega interessante tudo que você está falando, todo mundo está amando. Eu queria que você concluísse, só porque depois para dar tempo das pessoas fazerem pergunta. Pode ser? Não, fala, não. Então eu vou dizer uma coisa bem breve, que é, né, sobre a própria pergunta, né, como reconstruir a democracia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a democracia não paira no éter. Reconstruir a democracia passa por reconstruir as condições materiais no interior das quais essa democracia existe. E aí eu retomo outro ponto da fala do Renato, quando ele levantou a crise de 2008 como sendo um fator central para a gente entender essa ascensão da extrema-direita na última década.
Porque uma coisa que é importante a gente lembrar a respeito da crise de 2008 é que a crise de 2008 não acabou. A crise de 2008, a crise financeira de 2008, ela gerou uma resposta financeira, né, que na verdade funcionou essencialmente para produzir uma inflação de ativos financeiros e não resolveu o problema da economia real. Então, toda retomada econômica que existiu desde então foi a base do crescimento do subemprego no mundo inteiro, né, a uberização, etc. Ela abre uma crise de legitimidade do consenso neoliberal que tinha se constituído na década de 90 entre centro-direita e centro-esquerda, só que ao mesmo tempo não apareceu desde então nada para ser posto no lugar. E a gente vive numa situação muito estranha e, né, para além de tudo isso, no fundo, como pano de fundo mais amplo de tudo isso, a gente ainda tem a crise ambiental se aproximando de nós cada vez mais rápido. Eu ia dizer como um grande iceberg, mas na verdade se fosse um iceberg estaria derretendo, então não seria um risco tão grande. Como um grande iceberg de antigamente, daqueles que não derretiam. O que significa que a gente está numa situação, o mundo tem vivido há mais de uma década, numa situação em que a gente sabe ao mesmo tempo que as coisas não podem continuar do jeito que estão, mas a gente não tem nada para colocar no lugar e a gente não consegue imaginar que elas poderiam ser de outra maneira. Transformar essa situação é a coisa mais fundamental que a gente precisa fazer para ter condições de, por um lado, combater a extrema-direita e, por outro lado, reconstituir a democracia. Quer dizer, reconstituir a democracia, combater a extrema-direita, é combater as condições que alimentam a extrema-direita, é combater as condições que erodem a democracia. Agora sim. Uma coisa antes de eu passar para você, Guilherme, você está falando do ecossistema de informação, para a gente entender como é impressionante, obviamente, não dá para demonizar a tecnologia, né? Tudo isso se assenta aí em rupturas, fissuras da sociedade, mas se a gente pensar que nos Estados Unidos, mais de 60% dos eleitores do Partido Republicano têm certeza que a eleição lá foi roubada. E isso porque houve 50 ações judiciais, eles perderam todas. E aqui a gente periga ficar com uma franja, não sei qual é o tamanho, de gente também que só se informa dentro de um ecossistema absolutamente paralelo de informação, que não acredita em imprensa profissional, só acredita em determinados grupos de WhatsApp, determinadas TVs, a Jovem Pan, etc. E é uma coisa meio impermeável à realidade, mas tudo bem, era só isso. Guilherme. Olá, boa tarde a todos. Pode parecer que minhas colocações sejam meio advogado do diabo, mas não é advogado do Bolsonaro, então tá melhor. Eu acho que uma percepção importante é entender que o pacto do PT e PSDB morreu. Tá? Eu acho que não tem como isso renascer. Eu acho que é uma ilusão procurar no século XXI, ainda mais todas as considerações climáticas, enfim, a época de expectativa decrescente que a gente vive, ou a época de emergência, enfim, dependendo do termo que usa, não tem como isso voltar. Né? Então, acho que se cair nessa ilusão do alívio da eleição do Lula sem essa retomada, isso tem que ser muito o canto do cisne dessa subjetividade que foi predominante no Brasil entre o Plano Real e o impeachment da Dilma. Eu acho que isso é colocado principalmente porque o bolsonarismo traz de volta a disputa política no país. Né? Porque se tem entre o PT e o PSDB, apesar da questão de marketing, né, de cada um defender um ponto, mas não existia uma contradição, né? De fato, né? Era mais uma disputa administrativa de quem ganhava a eleição e tudo, mas a gente vivia, né, que até foi chamada Era de Ouro do Brasil, né, da pós-ditadura. E o bolsonarismo traz a disputa política de novo para o jogo. Né? E não adianta porque você não vai tirar mais essa disputa política, a disputa política está posta. Né?
E a gente está dentro de uma equipe que ganhou eleição que nunca fez disputa política real, né? Enfim, se pegar o governo do FHC, o governo do Lula, né, foram governos de conciliações, enfim, né? O Rodrigo coloca bem que, imagina, a gente tem um herói, o Alexandre de Moraes, cara. A gente tem que defender a Globo e a STF, tá tudo muito errado. Não há possibilidade disso, enfim. Então, a gente tem que fazer de novo essa disputa política, né? E a gente tem que chamar essa ideia de subversão de novo para essa esquerda radical, né? Que, vamos lembrar bem, já foi criminalizada no governo do PT, né? Se a gente pegar todo 2013 foi uma grande disputa, né? Não foi uma coisa colocada. Quem coloca que o bolsonarismo nasceu com as jornadas de julho, para mim, ou está fazendo uma leitura equivocada, ou é má fé, né? Porque você só vai ter hegemonia maior da extrema-direita quando é o impeachment da Dilma, lá em março de 2015. Mas de junho de 2013 para março de 2015 são quase 2 anos, né? Lembrar que as principais manifestações que tinham na rua em 2014 eram contra a Copa, contra a remoção, né? Não era a extrema-direita, né? A extrema-direita fazia suas manifestações, né? E a polícia aceitava o pessoal defendendo a democracia, intervenção militar, e nunca era feito nada. E agora, meu Deus, eles são terroristas para a Globo News, agora, né? Antes estava tudo tranquilo, né? Então teve uma aceitação, né, do establishment na época dessa extrema-direita, né? Então isso é importante. Esse novo governo que vai entrar vai ver essa disputa política como fundamental, porque eu até entendo na questão do Alexandre de Moraes enfrentar os grandes figurões, mas a subjetividade política da população mesmo, isso vai ser colocado, né? Ou vai de novo tentar conciliar, achar que pode voltar para um pacto que já morreu, né? Então eu acho isso extremamente perigoso, ter essa ilusão de não ver a realidade, né? E apesar do alívio que a gente está tendo, um pequeno respiro com as eleições, a gente está falando da eleição presidencial, porque o resto das eleições é só concretizar que o bolsonarismo está aí, e está forte, né? Eu vi até ontem, tudo bem, entendo que esses canais têm que pegar manchete, caça-clique, mas até do lado da esquerda, e o tema era, o bolsonarismo morreu. Depois dessa eleição, sabe, parece aquele meme, tava fora do Brasil, irmão. Né, tá mais concreto do que nunca, enfim. E isso vai ser a disputa do século XXI subjetiva, não só no Brasil e no mundo, né? Ou seja, toda a disputa de quem era oposição ao governo PT, mas uma oposição clara, esquerda, progressista, vai ser colocada, enfim, ou vai ser tratada só para dar pequenos cargos, e isso vai ser colocado... Porque se isso não for colocado como, para mim, prioridade, esse pessoal está no canto do cisne. Enfim, vão ser engolidos pela avalanche que vai vir, né? Eu acho natural a gente, que ainda mais jovem, agora já não estou tanto, mas que a gente veja coisas conjunturais como estruturais. Então eu tinha ilusão nos meus 20 anos, quando eu ia pra rua e tudo mais, que, né, não existia mais extrema-direita. Eu tive uma sorte de ter uma juventude que começou com o FHC passando a faixa pro Lula. Parecia que aquilo era concreto, enfim, que era estrutural e não, é conjuntural, né? A gente pode ver um século XXI, mas a gente vai viver, infelizmente, isso que eu falei. Eu sou advogado do diabo, mas eu tenho que falar o que é a realidade. A gente vai viver tempos muito mais difíceis, né? E qual que eu acho o problema e a força do bolsonarismo? Ele aceita isso. Ele coloca para a população, não vai ter para todo mundo não. Então vai virar o seu. Entende? Ele taca, você pega muito neopentecostal, é a questão do apocalipse. Vai acabar o mundo, vai. Então, no fundo, por mais que seja cruel, eles entregam aquilo para a população que acredita naquilo, né? Quando você fala, revolução, você está falando do quê, concretamente, né? Tem que entender que o desejo da maioria da população é estar inserida nesse mundo. Também ele quer ser um espaço nesse, não tem espaço para todo mundo. Quando que a gente vai oferecer um outro mundo, né? Isso é uma utopia que não tem no século XXI. No século XX, os intelectuais ainda tiveram a sorte de poder ter utopias. A gente não tem mais. Então, não quero ser tão... Mas,
é um tempo muito difícil para fazer esse enfrentamento com a subjetividade bolsonarista que se concretizou, né? E depois a gente pode fazer exatamente toda a estrutura das redes sociais, como eles se retroalimentam, enfim, como um dá apoio ao outro, né? E a gente tem que entender que essa disputa subjetiva e política tem que ser feita, porque ela foi terceirizada toda para a igreja, por exemplo, pelo menos no período pós-ditadura no Brasil, né? Só pelo crescimento da igreja neopentecostal, né? O Collor é o primeiro, a Record é comprada na época do Collor pelo Edir Macedo, mas a partir daí foi, né? E vem junto com essa influência estadunidense que a gente tem, né? Porque é bem no modelo das igrejas de lá. Obviamente que tem uma disputa interna, e é fundamental que esteja uma disputa interna dentro das próprias igrejas lá, mas enfim, né? É uma filosofia do meritocrático, né? O bolsonarismo leva muito também do empreendedorismo, né? Dessa filosofia do empreendedor, que não é exclusiva, sejamos claros, do bolsonarismo. Isso já é colocado pelo establishment antigo, né? Até na reforma educacional você pode estudar filosofia, sociologia e empreendedorismo. Empreendedorismo virou ciência social. Como? Isso daí é uma manipulação de como o cidadão, sabe? Isso não é ciência, pelo amor de Deus. Né? E foi aceito, e não foi aceito só pelo Bolsonaro, é que o Bolsonaro soube, nem o Bolsonaro, o bolsonarismo, né? O Bolsonaro é o líder momentâneo do bolsonarismo, que é pior, né? Porque vai que tem um mais habilidoso que dá vacina pro pessoal e é reeleito, entende? Então eu acho que é até meio triste, porque a pergunta qualquer do título da discussão, eu não sei. De nós todos, o que eu acho que tem que ter esse enfrentamento político, a gente tem que entender que a gente também não pode ser ressentido com o outro. Obviamente, que nem o Renato se separou bem, tem um bolsonarista muito raiz e os outros você tem que conversar. Não adianta ir na festa de Natal, aquele meu tio reaça, não vou... Tá bom, não vai, ele vai começar a virar um maluquinho, e aí? Você tá no mesmo planeta que ele, né? Só um caso que eu tive, eu sou de São Caetano do Sul, lá nem lá no ABC o PT nunca ganhou. Meu pai é do Rotary, enfim, essas coisas. Eu dei azar de ter um churrasco do Rotary no dia do impeachment da Dilma. Qual que foi o meu primeiro pensamento? Eu vou ficar trancado no meu quarto aqui, cara. Eu não vou pra sala. Eu não vou. Mas aí eu falo, poxa, eu aqui, estudo política, tudo, eu vou bancar isso, né? Mas como que eu falei? O pessoal falava, esse governo é uma merda. Eu falava, o governo não é bom também. Não é. Eu falava, não é bom mesmo e tudo mais. Daí você começa a criar elo. Porque esse impeachment tem que ser porque houve caixa 2 de campanha. Eu falei, houve mesmo caixa 2 de campanha, tá certo, mas esse impeachment não é da caixa 2. Não. Isso daí é pedalada fiscal. Mas tá certo. Eu falei, mas dos 27 estados, mais de 20 fizeram pedaladas fiscais, porque os outros não estão no impeachment. Então você tem que começar, obviamente, tem gente que dá oi pro ET, daí não dá, mas tem gente que não é assim, entendeu? E eu aposto que esses 60, quantos milhões que foram que votaram no Bolsonaro? 58. E tem que entender que muita dessa gente votou ainda pelo antipetismo. É que o Bolsonaro foi tão absurdo que, felizmente, o antipetismo já não é a maior força do país. Virou o antibolsonarismo. Felizmente. Mas ainda existe o antipetismo. E a gente não tem o que oferecer em troca. Eu acho também que nós, que somos esquerda progressista, temos que ter uma outra postura. Principalmente, quanto mais o governo for, se tiver afinidade ao governo, mais você tem que ser oposição, não menos. Porque é lá que você pode ser ouvido. O que adianta você, obviamente, ser oposição ao Bolsonaro? Eu ia falar, valeu. Agora, o que a gente teve na época do PT e do PSDB? As ruas, obviamente, estou falando da parte urbana, na questão trabalhista, mais rural, teve muita manifestação de rua mesmo na época dos governos PT. Só lembrar de Giral e vários outros, enfim, mas no urbano não tinha. Eles achavam bom a rua estar calada. E ao contrário, mas agora esse governo vai entender que ele vai ter que estimular a subversão das pessoas para ele mesmo continuar vivo.
Esse eu acho que é uma grande incógnita. O Carluxo fez o gabinete do ódio, né? Ele fez o gabinete alimentando um monte de coisa que era contra a pauta até do próprio governo, não do bolsonarismo em si, mas de aliados do governo, para inflamar o PT. E quem tiver lá vai inflamar uma esquerda radical, vai ir pra rua para pleitear junto com o Congresso. Senão você tem que pleitear junto com o Congresso. Sobra quem? Você vai ficar lá, o Lira vai fazer uma grande... Sabe? Não tem, vai ser a mesma coisa do passado. E isso daí pra mim é o maior medo que a gente tem, porque se não aprender com a história, vai aprender como, sabe? Guilherme, desculpa, eu sou a chata fiscal do Não, microfone. podemos já finalizar, que eu acho que eu... Vamos passar pro Michel mesmo. Quer concluir? Não, acho que eu tava concluindo mesmo, mas era mais ou menos isso. Eu acho que se a gente tá querendo ver como que vai destruir o bolsonarismo, a gente tem que ter um enfrentamento e ser oposição a mesmo quem a gente acha que é o menos pior, entende? Porque isso no fundo seria uma ideia de cidadania, né? Isso é uma ideia de política, enfim. E lembrar também que foi muito por uma questão da repressão de uma esquerda radical que o bolsonarismo pode surgir como a única força de subversão, né? É isso. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com os colegas da mesa. Patrícia, prazer estar contigo. Eu queria começar fazendo um pouco a avaliação sobre o que nós provavelmente nos livramos nessas últimas semanas, não é? A gente teve ontem um atentado terrorista de extrema direita numa escola no Espírito Santo. Esse foi o 6º atentado terrorista de extrema direita desde o final do segundo turno. O que significa atentado de extrema direita? Significa jovens armados entrarem em escolas e tentarem matar professores e alunos. Eu vou repetir porque talvez não tenha ficado claro. São desde o final do segundo turno, a gente tem o quê? 2 semanas? 3? É o 6º atentado. É o 6º atentado. Atentado de terror de extrema direita. Há uma semana atrás eu fui convidado para fazer uma palestra na Universidade Federal de Santa Catarina. A palestra era sobre como lidar com a extrema-direita no campus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Na verdade, o tema era como lidar com o neonazismo no campus. Só que o reitor preferiu mudar para a extrema-direita no campus, para ficar bem melhor, né? Eu chego na universidade, no hotel da universidade, e vem um representante da Polícia Federal me dá orientações de como eu tenho que lidar com a minha ida à universidade. Sem símbolos externos, sem dar conta de pessoas que apareçam. Ou seja, um policial federal veio orientar como um professor universitário pode fazer uma palestra na universidade sem ser atacado por um militante de extrema-direita. É disso que a gente está falando. E eu acho que é importante que a gente tenha essa clareza. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez seja a única dimensão positiva dentro do que eu quero dizer, né? Concordo muito com o professor Renato sobre a situação da extrema-direita no mundo. Só que eu acho que a nossa situação é um pouco mais grave do que da extrema-direita no mundo, não é? Pelo menos do que a extrema-direita nessa parte do mundo, não é? A gente pode comparar Bolsonaro com Trump, a gente pode comparar Bolsonaro com Le Pen, a gente pode comparar Bolsonaro com mais eu vou chegar lá, com a extrema-direita francesa, né? Como todos, Zemmour e tudo mais, com húngaro, né? Mas em última instância, Bolsonaro foi produzido dentro da dimensão da extrema-direita. E eu acho que é importante que a gente comece a chamar o fenômeno pelo nome. Não é só de extrema-direita que a gente está falando. A gente está falando de um vereador, e eu falo aqui como alguém que acompanha Bolsonaro desde os anos 90 no Rio de Janeiro. Um vereador que começa a sua política institucional seguindo os passos de Wilson Leite Passos, vereador do Rio de Janeiro, que era um militante integralista pela eugenia. Tem o Google, Wilson Leite Passos. Só que Bolsonaro fez uma dimensão
uma quebrada à direita de Gilson Leite Passos. Porque Bolsonaro não era só eugenista. Bolsonaro começa a articular-se com vínculos profundos com uma figura importante que reaparece o tempo todo no seu discurso. E não em qualquer discurso, não discurso em rua, não discurso em palanque para militares, discurso no parlamento. E essa figura sobre a qual Bolsonaro fala o tempo todo e repete o tempo todo, não é outra que não Adolf Hitler. Bolsonaro elogiou Hitler no parlamento pelo menos 2 vezes. Uma vez falando da importância de liberar os alunos de elogiarem Hitler nas provas do Enem. E a segunda vez, foi exigindo que os alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro pudessem homenagear Adolf Hitler como paraninfo. Foi esse cara que foi eleito. E aí não tem Bolsonaro moderado. Tem bolsonarismo moderado, sobre isso eu quero falar. Mas Bolsonaro não tem moderado, porque não tem Adolf Hitler moderado. A pergunta que a gente tem que fazer, eu acho fundamental, é como é que a gente chegou lá. E a gente chegou lá com um processo radical e profundo de uma gramática neonazista estabelecida em setores muito importantes da sociedade brasileira. Hitler passou a não ofender. Discursos racistas passaram a fazer parte do jogo. Símbolos neonazistas começaram a ser parte do que aquele cara lá dos podcasts chama liberdade de expressão. A gente começa a conviver eu concordo, durante de 2016 para cá, porque é 2016 a referência fundamental, é o impeachment, é o golpe a referência fundamental, de 2016 para cá a gente começa a conviver com uma gramática nazista sendo estabelecido nas escolas, nas universidades, na mídia, um discurso que entra na direita liberal, e essa direita liberal, a direita liberal é que foi o método fechadura e chave para o nazismo. Não há bolsonarismo sem a incorporação dessa gramática pela direita liberal. E aí chamar Bolsonaro de nazista passa a ser, nesse período, hoje todo mundo está chamando. Mas eu chamo Bolsonaro de nazista antes de ser moda. E eu sei o que significava chamar Bolsonaro de nazista naquele momento. Esse cara que elogiou Hitler, esse cara que falou sobre Hitler ser paraninfo, esse cara que se abraçou. Gente, olha só. Assim, às vezes a gente precisa desenhar. Veio um cara fantasiado de Hitler. Bolsonaro abraça o cara. Vocês imaginam qualquer pessoa daqui, se vem alguém fantasiado de Hitler, a gente foge. O Bolsonaro abraça. Isso na campanha eleitoral. Ele foi eleito. Eu posso citar um monte de coisas. Esse cara foi eleito porque houve uma gramática incorporada pela direita brasileira a partir da perspectiva de que era preciso derrotar a esquerda a qualquer preço. E essa gramática acabou produzindo uma leitura da realidade, que é uma leitura onde o nazismo é parte do jogo. É claro que tem uma galhofa, porque o bolsonarismo ele tem 2 partes. Tem a superfície e o subterrâneo. A superfície é uma galhofa. É o palhação. É o cara que fala, isso articula-se com os eleitores moderados do Bolsonaro, não os bolsonaristas, os que votaram no Bolsonaro, é o sincerão. O cara que fala o que pensa. É o jeitão. Opa! Ele fala o que pensa, não é isso? Mas tem um subterrâneo. Esse subterrâneo é o subterrâneo do Brasil acima de tudo. É o subterrâneo do trabalho liberto. É o subterrâneo do um povo, uma pátria e um líder. Essa gramática bolsonarista está sendo produzida no subterrâneo e de vez em quando ela chega, o que alguns chamam de apito de cachorro, para a superfície. E esse elemento da superfície produz uma pedagogia nazista em que as pessoas começam a escutar esses símbolos e vão procurar o que isso significa e se articulam e se transformam em nazistas.
Eu não estou falando que 58 milhões de brasileiros são nazistas. Não é verdade. Mas a gente tem que entender que essa pedagogia, essa gramática nazista ocupou um espaço importante no Brasil. Maior do que ela ocupou nos Estados Unidos. Ainda não temos pessoas que acreditam, como nos Estados Unidos, que a eleição foi roubada. Mas a relativização do nazismo é no mesmo nível. Não temos. Temos bastante, eu não sei como é que isso vai chegar. Mas a gente tem já, esse é o mau sinal, que tem no Brasil, mais de qualquer outro lugar do mundo, uma dimensão que coloca o nazismo, o racismo, a homofobia e coisas parecidas como absolutamente legítimo. Mais do que em qualquer outro lugar. Mais qualquer outro lugar. E aqui eu quero dar um ponto nas notícias ruins e dizer o seguinte. Ao contrário do que aconteceu na Índia e do que está acontecendo na Hungria, e não é fácil fazer isso, a gente derrotou o nazismo na urna. Eu acho que só aqui, em termos históricos, se derrotou alguma coisa tão parecida com o nazismo pela urna. Eu acho que isso a gente tem que celebrar. Isso não é um feito heróico. A partir do uso econômico, das dimensões estruturais que foi feito nessa eleição, a gente conseguiu derrotar um nazista na urna. Agora a pergunta é o que fazer. Outras pessoas melhores e mais importantes do que eu fizeram exatamente essa pergunta. O que fazer? Eu acho que a primeira dimensão é produzir no Brasil o que se produziu em outros lugares que tiveram um passado traumático como esse. Se houve desnazificação, é preciso entender a importância da desbolsonarização, ou por que não dizer, da desnazificação aqui. É preciso produzir uma gramática, e eu concordo com vocês, uma gramática positiva que seja antinazista. Antinazista mesmo. Antirracista, que seja uma gramática que enfrente o nazismo, que exponha os nazistas em praça pública e que exponha os que silenciaram frente ao nazismo. Muita gente silenciou e muita gente relativizou isso. Eu acho que é mais importante trabalhar com quem relativizou do que com quem era nazista. Porque o nazismo, tal qual na Alemanha em 1933, não chegaria no poder em 2018 se a gente não visse o tamanho de pessoas que relativizassem o cara que abraça Hitler, o cara que acha uma boa ideia ter um ministro na educação que funcione como Hitler, que o Bolsonaro falou isso já como presidente da República, e é tudo bem eleger esse cara. A gente tem que conversar com essas pessoas. Que porra vocês fizeram? É preciso trabalhar com essas pessoas a partir do mesmo modelo que se fez em 1953 na Alemanha. Ou seja, uma desnazificação que trabalha com os que não viraram nazistas, mas com os que colaboraram. Vem cá. Onde é que você estava nesse momento? Quando o cara falou em Fortaleza de que as minorias devem se adaptar ou desaparecer, você era a favor de qual das duas opções? Adaptar ou desaparecer? Não, eu não entendi o que ele quis dizer. Ah, não entendeu? Eu vou explicar o que significa minoria desaparecer. Por exemplo, conversar com a comunidade judaica, do qual eu sou membro. Membro orgulhoso. Que porra é essa de um cara falar num clube judaico de que tem raças boas e raças ruins? Que vocês escutaram a história do quilombola ser pesado por arrobas. Só que nessa mesma frase, e aí no livro, quem tiver estômago pode ler, eu fiz uma análise de 1h30 de discurso. Bolsonaro falou, durante esse discurso na hebraica, que existem raças boas e raças ruins. Aí ele cita quais são as raças boas: japoneses, italianos e alemães. Ele cita no clube judaico. É coincidência? Ele também cita as raças ruins. Só para vocês terem uma ideia, os judeus não estavam virando dos dois lados no discurso do Bolsonaro. Vamos conversar com a comunidade judaica? O que houve? Até porque, eu acho que aqui é um elemento fundamental, no processo de
uma nova gramática antinazista no Brasil, é preciso dar conta de que a gramática, a pedagogia do Holocausto faliu. Que se um número enorme de pessoas que estavam no clube estudaram sobre o Holocausto e não perceberam que aquilo ali significava, faliu. A gente não tem que estudar sobre o Holocausto, tem que estudar sobre 33 e não sobre 45. Não tem que esperar uma chaminé aparecer para dizer, tá dando problema. Quando você tem um discurso de ódio, a produção de uma pedagogia do ódio, um inimigo da democracia falando livremente, aqui já tem problema. E não adianta falar sobre as vítimas, há que se falar sobre o algoz. Há que se entender que o algoz é a referência fundamental. E não as vítimas, porque quaisquer vítimas são vítimas que devem ser protegidas desse algoz. Bolsonaro tem um projeto muito claro, que é um projeto de passado. A extrema-direita brasileira produziu um projeto de passado. E o projeto de passado é um projeto de passado harmônico. Não havia escravidão. Bolsonaro negou que houvesse escravidão em rede nacional. E foi eleito. Né? Um passado onde todos que eram educados e fofos, mesmo os negros que eram educados, porque o problema do negro, Bolsonaro disse isso no culto judaico, no qual eu falei, é o negro que não bola, é o negro que resiste. É preciso que a esquerda estabeleça um projeto de país e que estabeleça uma dimensão de projeto que enfrente a distopia da extrema-direita. A extrema-direita tem um projeto de passado onde nenhum de nós estaria nele. Todos, segundo o Bolsonaro, citando o próprio, deveríamos ir para o cárcere, para o exílio ou para a morte. É fundamental para combater o bolsonarismo que a gente tem um outro projeto, onde as pessoas têm o direito à liberdade, a ser feliz e a conquistar os seus sonhos, e não ir para o cárcere ou para a morte. É preciso disputar a extrema-direita no campo dos afetos. E a esquerda tem isso de sobra. É preciso sair do armário, perder o medo, estabelecer vínculos com os afetos. E é preciso, nesse sentido, conversar com as pessoas que votaram no Bolsonaro e que não são bolsonaristas. Agora, com os bolsonaristas, é preciso estabelecer o inverso do que esse país tem produzido. É preciso estabelecer uma relação profunda de reconhecimento, punição e uma nova pedagogia antinazista, sob o risco de daqui a 4 anos a gente perguntar de novo onde foi que erramos. É isso, obrigado. Vou abrir para perguntas. Como que a gente faz? Cadê o Cauê? A gente leva o microfone. Eu ia pedir para quem for perguntar se identificar e falar para quem que vocês querem perguntar, tá? Porque se for para todo mundo vai rolar. Pera, cadê? Gente, vou levar um então, tá? Quem quiser perguntar, pode virar. Eu acho que é mais um comentário, tudo bem? Meu nome é Maria Elisa. Eu cheguei aqui um pouco atrasada na mesa, onde a Elisa estava falando. E eu cheguei bem no momento em que eles estavam
estava falando sobre evangélicos, neopentecostais. Eu sou evangélica, crente, votei 13, bem feliz, porque gostaria de votar 50, mas estamos aí. Bom, o que eu gostaria de falar é sobre como eu convivo, passar aqui, sobre o convívio dentro do... Eu vou pra frente ou vou pra cá? Pra frente. Tá. É que aqui tá meio... pra não pisar. Vamos abrir o caminho aí. Sobre a convivência no meio evangélico, neopentecostal, enfim, e que o meio evangélico é muito diverso, assim, né? Não é só o neopentecostalismo, né? O protestantismo tradicional também é muito conservador, também é muito bolsonarista, também, mas também tem uma galera que está mudando muito, assim. Eu acho que nesse ano eu fiquei um pouco menos infeliz do que em 2018, assim, em relação às eleições. O que eu também fui percebendo é sobre o que é um cristão bolsonarista, assim, né? E uma pessoa que, ou eu fico me perguntando assim, ou essa pessoa não conhece muito o presidente, ou ela não conhece muito o evangelho. E aí na conversa, como cristã, como protestante evangélica, talvez a conversa possa ser assim, encorajá-lo a conhecer mais o evangelho. Porque conhecendo mais o evangelho, eu creio que ele se torne menos bolsonarista. Porque a própria Bíblia, ela desencoraja governos opressores, ela desencoraja comportamentos, com certeza, como pecado, preconceituosos, abomina comportamentos de acepção de pessoas, mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, toda essa radicalidade do amor e dos afetos, eu fico me perguntando assim, então ele talvez não conheça o presidente que vota, ou ele não conhece o evangelho que ele prega e vive, né? Então talvez ter um diálogo político e encorajá-lo a conhecer mais e conversar mais sobre o evangelho que ele vive, né? O Bolsonaro, ele entrou muito implicitamente na cosmovisão. Ele foi entrando, e muita coisa que eu escutei foi assim, ele é chucro, ele fala palavrão, ele fala coisa feia e tal, mas ele defende valores cristãos. Que valores são esses, né? E aí esses valores estão muito ligados a preconceito. Me fala teu nome de novo? É Maria Elisa. Maria Elisa, eu vou comentar, pessoal, rapidinho, né? Você falou muito importante, porque eu acho que tem parte da esquerda que tem uma visão absolutamente preconceituosa de achar que existe um bloco, todos os evangélicos têm a mesma visão, e uma coisa condescendente com pessoas que acham que a religião é importante, né? Uma coisa assim, é uma esquerda secular. Então eu te agradeço por isso, pela tua fala, não sei se alguém vai falar. De novo, desculpa, o nome de novo? Maria Elisa. Maria Elisa, eu concordo muito com o que a Patrícia falou. Eu acho que tem dois elementos, né? O primeiro elemento é o elemento de parar de ter uma perspectiva chapada com o que não é nós, né? Assim, eu acho que a esquerda liberal, democrática, progressista e principalmente secular tem uma dimensão arrogante de que quem não é igual a ela não entende o bom de ser igual a ela, né? Eu acho que é importante dar à esquerda a tarefa histórica de dialogar de maneira concreta com o campo da religião, por exemplo. Essa é a parte boa. A parte ruim, Ronaldo Almeida, que é um professor da Unicamp, não sei se vocês conhecem, ele fala que não há evangélicos bolsonaristas, o que é a religião de Bolsonaro. Bolsonaro sequestrou
o campo da religião. Exatamente. Né? Eu acho fundamental entender que há uma dimensão estratégica do bolsonarismo no uso da Bíblia, e do bolsonarismo significa não do Bolsonaro em si, mas dos grupos que estão dentro desse arco de Bolsonaro, que justifica as suas práticas. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, vou dizer uma coisa difícil de ser dita, tá? Mas eu acho que nesse campo a gente perdeu. Eu acho que a disputa da Bíblia está ganha por eles. Tá? O que eu proponho é outra coisa. O que eu proponho é uma disputa de uma Bíblia nossa, né? Articulação de lugares onde a Bíblia vai ser lida a partir das nossas perspectivas. E mais, uma disputa de afetos nas igrejas, conversas com os irmãos, né? O que eu estou fazendo nas sinagogas, por exemplo. Eu passei, eu não sou um judeu secular, tá? Eu sou um judeu religioso. E eu passei anos sem frequentar as sinagogas, né? E eu acho que a gramática bolsonarista chegou no nível tal de uso político da religião que é muito difícil nessa dimensão a gente disputar com eles. É preciso a gente ter uma alternativa, uma leitura alternativa da Bíblia. Nossa, né? A gente tem hoje, por exemplo, eleitos nesse parlamento que podem nos ajudar a fazer isso. Estou pensando aqui no pastor Henrique Vieira, né? Elisiane, e tem mais pessoas, né? É preciso fazer isso. E além disso, eu vou dizer uma coisa super difícil para mim, é super difícil, né? Tem gente aqui que me conhece, sabe disso. Disputar frequentando os lugares que a gente frequentava. E também eu gostaria também de ver mais... Bom, muito obrigado. Você disse que chegou quando eu estava falando dos evangélicos. Eu não lembro de ter falado dos evangélicos. Perdão, eu confundi pra você. Você me mencionou, mas não fui eu que falei. Me desculpa, Janine, eu que confundi os nomes, desculpa mesmo. Mas eu queria passar para outro assunto. Muito obrigado, Maria Elisa. Eu queria passar para uma outra questão. Eu fiquei com a impressão de que as falas aqui foram muito... Pareceu mais que a gente tinha perdido a eleição do que tinha ganho nisso. Afinal de contas, a gente pode celebrar um pouco isso, né? Nós ganhamos. Ele tocou no fato de que foram 400 bilhões de reais foram desviados de dinheiro público. 400 bilhões, gente, é R$2.000 per capita. É quase 2 salários mínimos per capita num país que tem tanta gente pobre. Isso foi desviado do dinheiro público para comprar o resultado da eleição. Desde o Auxílio Brasil, que pelo menos foi para os pobres, até a compra de taxistas, caminhoneiros, militares, tantos setores que receberam suborno, que valeu ou não valeu, para fraudar o resultado das eleições. Quer dizer, 4 anos atrás foi a prisão de Lula, agora foi essa compra que jogou o Brasil numa situação econômica terrível. Ano que vem vai ser terrível, vai ser muito difícil. Eu creio que muita gente, dia 1º de janeiro, vai pensar que tudo vai estar resolvido. Não vai, porque vai faltar dinheiro só de precatórios, que são decisões judiciais mandando o Estado brasileiro pagar decisões definitivas em julgado. 93 bilhões foram jogados para o ano que vem, quer dizer, quase R$500 per capita no Brasil. E isso somado que vem para o ano que vem também. Então vai ser muito difícil. Agora, sendo difícil ou não, o fato é que houve uma vitória da eleição sobre a corrupção. Diz o Michel, e acho que ele tem razão, que é a primeira vez que um governo de tendências nazistas é derrotado. Agora, um outro ponto que tem que ser assinalado, que é o seguinte: há um filme muito bom francês, chama Français si vous saviez, francês se você soubesse. É baseado numa frase do Marquês de Sade. E é uma série de 3 filmes, na verdade, dos anos 70, sobre a vitória, sobre a ocupação nazista da França e a resistência. É um momento que um dos maiores políticos franceses, um homem de profundo papel democrático, Pierre Mendès France, de origem de judeus portugueses, Mendès é Mendes em português. Então, o Pierre Mendès França, o que ele diz? Ele diz, quando terminou a guerra, nós tivemos que decidir quem ia ser punido e quem não. Porque senão seriam 40 mil da resistência jogando 40 milhões de franceses. Então nós tínhamos que fazer uma linha de corte e tínhamos que fazer essa linha de corte muito alta para pegar os piores. Então, realmente, primeira coisa, não podemos ter anistia, passada de pano, temos que lutar no mais. E quem pegou o charlatanismo,
quem desviou o dinheiro de vacina, quem se recusou a comprar vacina, quem permitiu a matança em Manaus de gente sem oxigênio. Tudo isso tem que ser apurado, processado e, se possível, condenado. Segundo ponto, o Rodrigo colocou bem a questão do Alexandre de Moraes. Na prática, não fosse Alexandre... Bom, eu não sou cientista político, minha área de filosofia política é um pouco diferente. Mas muitos cientistas políticos celebram o papel das instituições, e instituições existem na democracia para proteger contra governantes maus, contra indivíduos ruins. Então, nos Estados Unidos, elas funcionaram melhor que no Brasil. No Brasil, as instituições resumiram numa única pessoa, Alexandre de Moraes, o que é uma contradição. Instituição é justamente para ser suprapersonal. O que nós tivemos? Imagine que na chefia do TSE estivesse um dos outros ministros do Supremo. Tirando dois outros, eu até faço questão de nominar, Lewandowski e Gilmar Mendes, eu não poria a mão no fogo por nenhum dos outros, estivesse na chefia do TSE. Então nós temos uma fragilidade grande, temos, o que tem que ser sanado. O Rodrigo falou da importância de recuperar a infraestrutura, que significa apostar numa economia que reduza a pobreza, que devolva a perspectiva. É possível que um certo neokeynesianismo volte à tona, que é o mais próximo que a gente tem de fazer isso. É possível que isso melhore a situação, mas também vai ser muito difícil. E é bom lembrar, essa foi uma vitória nossa, mas não foi uma vitória da esquerda. Foi uma vitória de muitos setores, incluindo gente que apoiou o golpe de 2016, muita gente que se uniu nisso. Como nós vamos fazer? Como podemos lidar com o que eu chamaria círculos concêntricos? O círculo mais amplo, o repúdio ao fascismo, que inclui gente, inclusive, neoliberal. Vocês viram banqueiros neoliberais, economistas neoliberais, pedindo voto em Lula. Alguns no segundo turno, outros já desde o primeiro. Então, a vitória é deles também, não é uma vitória só da esquerda. Por outro lado, nós temos que ser capazes de distinguir dentro de uma aliança ampla que é contra esse horror, nós temos que distinguir também o que é o projeto progressista. Não vai ser fácil, mas nós temos que fazer as duas coisas. E isso, eu acho que nós temos então que pensar menos na denúncia do horror, agora em diante, e mais na construção do desorror, por assim dizer. Como nós vamos desconstruir isso? Acho que é o grande papel, e aí concordo com a linha principal dos debates, a questão dos afetos. Então, vamos à luta. Eu fui eleito presidente da SBPC em julho, bom, tomei posse em julho do ano passado. O que eu senti, desde que eu fui convidado, pelo visto, só me chamam para coisa muito difícil. Para ser ministro da Educação, quando não tem dinheiro nenhum, e a sociedade, e todos os que foram beneficiados pelas políticas do PT, enfim, estão descontentes porque não tem mais dinheiro, depois de 10 anos de dinheiro, não querem mais e não tem. E agora, no momento que é péssimo. E qual foi o papel da diretoria da SBPC, da presidência da diretoria este ano e meio? Foi não deixar o pessoal perder a esperança. Foi deixar claro que a gente tem que lutar e tem como lutar. Eu lembro quando uma amiga muito querida disse, eu estou terminando, viu, Patrícia? Mas assim, quando uma amiga muito querida disse, com tal medida a ciência não está mais em crise, está destruída no Brasil. Eu falei, Deus do céu, eis o que a gente não pode dizer. Até porque não é fato, não foi destruída. Ela fez vacina, fez muita coisa. Agora, nós lutamos por esse tempo todo para não perder a esperança. Agora que a esperança voltou, que nós temos condições concretas de fazer, nós temos que ir à luta para fazer isso. Obrigado. Vocês falaram que vai ser muito importante a sociedade acompanhar todas as ações eleitorais que estão ocorrendo em relação a essa compra de votos, né, de a sociedade funcionar como vigilante e cobrar que exista uma responsabilização. Você que tem maior paciência. Boa tarde, Wagner. Sou educador e professor de ensino médio. A questão é a seguinte, eu entendo que o bolsonarismo, assim, fascismo que seja, ele viveu em cima de uma crise econômica, muito foi citada, mas essa situação de crise não terminou e deve continuar. E então existe um campo aberto para ele continuar, um outro mais palatável que o Bolsonaro,
continuar essa demanda. Como é que vocês veem essa situação de combate? Porque não é um combate apenas do Brasil, é do mundo todo. É de uma situação que realimenta a crise climática que está também está por aí. Obrigada. Bom, eu acho... Obrigado pela sua pergunta, porque era justamente a carona que eu já estava querendo pegar nas respostas anteriores. E, não, a gente foi de comum acordo, a gente negociou. Eu vou começar colocando um reparozinho numa coisa que o Michel falou sobre o bolsonarismo, a extrema-direita hoje no mundo, com seus traços nazistas ou não, ter um projeto de passado. Eu acho que o projeto da extrema-direita hoje é um projeto ostensivamente de passado. A extrema-direita fala sobre o passado. A extrema-direita está sempre remetendo a um tempo que era harmonioso, em que não havia conflito, em que os gays não se ofendiam se você fazia piada, em que os negros levavam na esportiva se você fazia piada de negro, e assim por diante. E é sempre, historicamente, o imaginário conservador e o imaginário reacionário, ele sempre se referiu ao passado por motivos evidentes, porque ele está sempre tentando resistir ou reagir a transformações em curso. Porém, o que significa isso, particularmente num país periférico como o Brasil, um país cuja a formação se dá em cima do genocídio indígena e do genocídio de pessoas africanas escravizadas? O que significa você remeter a um passado harmônico? Significa você, objetivamente, remeter a uma situação em que uma parte da sociedade pode, sem nenhum limite, seja ele legal, seja ele moral, seja ele, enfim, seja ele religioso, uma parte da população pode impor, sem nenhum limite, o seu poder sobre outra parte da população. Os brancos podem impor o seu poder sobre os negros, os homens podem impor o seu poder sobre as mulheres, os héteros podem impor o seu poder sobre os gays, e assim por diante. Então, o passado de harmonia, na verdade, é uma situação do que eu chamo como sendo o horizonte para o qual a extrema-direita aponta sempre, um horizonte do que a gente pode descrever como um estado de natureza diferencialmente distribuído. Quer dizer, é uma guerra de todos contra todos, mas não é uma guerra de todos contra todos em pé de igualdade. É uma guerra de todos contra todos justamente numa situação em que as relações de poder do mundo que nós, tal como nós o conhecemos hoje, se mantêm tal e qual, ou seja, é uma guerra de todos contra todos, em que os brancos terão muito mais oportunidade de oprimir os negros, os homens terão muito mais oportunidade de oprimir as mulheres, os cis-hétero terão muito mais condições de oprimir as pessoas gays e trans, e assim por diante. E isso, na verdade, eu acho que é muito importante a gente entender que é, num certo sentido, isso já apareceu em algumas falas antes, num certo sentido, isso é o futuro. As condições em que nós vivemos hoje, deixadas como estão, produzirão necessariamente exatamente isso. E é nessa direção que, quando a extrema-direita nativista nos Estados Unidos fala, a gente tem condições de garantir uma boa vida para todos os americanos, porque nós somos um império e tal, a gente tem condição de garantir uma boa vida para todos os americanos, mas para todos os americanos de verdade, entenda-se, todos os americanos brancos. O que a extrema-direita está dizendo, quando a extrema-direita começa a eleger essas figuras de ódio, a eleger essas minorias a serem
excluídas, quando as lideranças de extrema-direita dizem para as pessoas que foram deixadas para trás, não, o proverbial, o legendário, a legendária classe trabalhadora branca dos Estados Unidos, que foi deixada para trás pela globalização, pela desindustrialização, etc. Quando eles dizem, olha, vocês perderam direitos porque os negros estavam ganhando privilégios, porque as mulheres estavam ganhando privilégios, o que a extrema-direita está sinalizando é, olha, o futuro é uma guerra por migalhas cada vez menores. E a oportunidade estará do lado de quem se mover primeiro. Mova-se agora para excluir alguns grupos e garantir mais migalhas para você. E aí se coloca justamente essa questão, né, que já apareceu como uma questão de, bom, nós precisamos propor um projeto de futuro, a gente ganhou a eleição, e aí o que a gente faz agora, porque a gente precisa entender que a gente está, o desafio, e foi destacado muito bem, eu acho, pelo Renato, né, que o único lugar no mundo hoje onde tem uma liderança que dá para minimamente acreditar que está à altura de algum desafio histórico é o Brasil. A única pessoa, o único líder mundial hoje que parece ter estofo suficiente para encarar uma situação assim é alguém como Lula. E, portanto, também por isso, talvez caiba ao Lula, caiba a nós, caiba ao Brasil uma responsabilidade muito grande nesse processo, mas a gente tem que entender que a gente precisa construir um projeto de futuro para se contrapor, né, a esse projeto de passado, que na verdade é um projeto de um futuro cada vez pior, proposto pela extrema-direita. A gente precisa construir um projeto de futuro em condições que são únicas na história da humanidade, desde o momento em que a humanidade começa a efetivamente se colocar a ideia de projeto de futuro, ou seja, desde a modernidade. Porque os projetos de futuro da modernidade sempre foram associados à ideia de abundância material. E esse é o problema com o qual a gente tem que se ver hoje. É construir um projeto de expansão de direitos, construir um projeto de igualdade econômica e política, constituir um projeto, eu até anotei da fala do Michel, como ele falou, um projeto que prometa às pessoas liberdade, a possibilidade de ser feliz e conquistar os seus sonhos em condições que não serão mais condições de abundância material, em que a gente não pode simplesmente apostar na abundância material como a solução mágica para esses problemas, em condições em que a gente não pode mais, e esse será o grande desafio do governo que vem por aí, em que a gente não pode mais premissar o combate à pobreza, a luta pela igualdade econômica no crescimento econômico. Só pode crescer, a gente precisa crescer para poder distribuir. Cada vez mais a gente vai precisar distribuir sem crescer, ou crescendo pouco. O que significa comprar uma briga que a esquerda abandonou durante muito tempo. Porque você dizer a gente precisa distribuir sem crescimento econômico é dizer a gente precisa distribuir a riqueza que já existe. A gente precisa distribuir a terra. A gente precisa distribuir as coisas que já estão aí e estão muito mal apropriadas. E essa vai ser a grande luta para os próximos anos no mundo inteiro. O Brasil tem uma oportunidade histórica única de liderar essa luta, né, por causa da sua função de liderança regional, por ser o país que detém a maior parte da Amazônia, pelo horror com o qual o mundo inteiro olhava para nós pelos últimos 4 anos, o que a gente espera nos compre algum crédito com a comunidade internacional pelos anos que vêm, mas esse vai ser o desafio. E não é pequeno, e, né, como já foi dito aqui algumas vezes, a gente não pode contar apenas que o Lula, a gente não pode contar apenas que o governo seja capaz de dar conta de um desafio dessa monta. A gente precisa estar ativo, e a gente precisa estar ativo, às vezes, em certa medida, contra o governo.
para pressionar o governo nessa direção, porque é essa direção, ou, me parece, a extrema-direita ganha por default, porque as coisas vão piorar, e as coisas piorando, eles ganham. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas os autores vão estar aqui para autografar, para responder perguntas. Agradeço todo mundo, guerreiros, quase 2 horas. Obrigada. Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado lutar. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.